Quem veio ouvir também uma mensagem da palavra de Deus no seu coração? Eu tenho uma breve palavra de Deus. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É uma palavra tão especial. Deus tem me levado para esses capítulos do Evangelho de João, principalmente do capítulo 13 até o de número 17, onde hoje também ministraria ainda nesse capítulo, o capítulo 17. Mas agora nós vamos a João 16 e 33, o texto conhecidíssimo da palavra que diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, eu venci o mundo. Eu quero compartilhar com a igreja, com base nessa última frase desse lindo versículo. A vitória sobre o mundo é o tema desta mensagem bíblica. Meus irmãos, capítulo 16 de João nos fala sobre o sermão de despedida do Senhor Jesus. É um sermão muito especial. É um sermão pleno, cheio, repleto de palavras de encorajamento, de estímulo, palavras em que levam o coração aflito e entristecido à consolação. O Senhor, quando transmite essas palavras, dizendo: para que em mim tenham paz, eu digo a vocês estas coisas. E estas coisas apontam não somente para o que ele já havia falado no capítulo 16, mas especialmente do capítulo 13, a partir dos versículos 33 e seguintes, até o 38, e depois no capítulo 14, principalmente dos versículos 1 ao 9, parte do capítulo 15, todo o capítulo 16, ele disse: tenho-vos dito estas coisas. E quando o Senhor fala sobre isso, ele estava como que preparando o coração dos discípulos para dolorosas provações que estavam por vir e de fato já haviam chegado. A fé deles seria testada, o testemunho também. E Jesus estava agora preparando aqueles homens, reservando-lhes palavras de encorajamento, de fé. Na verdade, eles estavam vivendo um momento em que uma crise de direção se estabelecera. O Senhor começa dizendo: olha, eu vou para o Pai, o Filho do Homem vai ser glorificado. E o Senhor diz assim no capítulo 13, voltando um pouco, ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E fala daquelas últimas instruções, em João já 13, 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vocês amem a Deus, amem ao próximo como eu vos amei. Nisto todas as pessoas, João 13:35, conhecerão que vocês são meus discípulos. Para onde eu vou vocês não podem ir agora. E aí de repente Pedro se levanta e disse: Senhor, por que nós não podemos ir? Contigo eu irei até a morte. É o Senhor disse: Pedro, o galo não cantará 3 vezes, não cantará antes que você me negue 3 vezes. E aí o Senhor começa o capítulo, aí Pedro estava naquela crise de direção: por que nós não podemos ir agora? Quem tinha em mente um reino, um Messias que estaria pondo por terra, confrontando a opressão do Império Romano, e que eles estavam pensando num reino terreno, em que seria bélico, em que haveria uma organização política bem determinada, como o reino comum. Mas Jesus falava de outro reino,
E Pedro estava confuso, e aí o mestre começa o capítulo 14 de João, diz assim: não se turbe o vosso coração, mas crede também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E aí vem o versículo de número 3, e ele diz assim: se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e aonde eu estiver, vocês vão estar também. Eu estou parafraseando, vocês estão vendo o versículo. E vem o versículo 4, vai até o 9, e diz assim: mesmo vós sabeis, preste atenção, mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E aí o outro discípulo de Jesus, chamado Tomé, está com a mesma crise de direção de Pedro, e diz assim: Senhor, aqui para nós não sabemos para onde vais, como é que podemos saber o caminho? E aí Jesus disse: eu não acredito, Tomé, acompanhe no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí o Senhor disse: se vocês conhecessem a mim, conheceriam o meu Pai, já desde agora o conheceis e tende visto. Jesus disse assim: olha aqui para mim, vocês estão vistos. Aí o que é que acontece com outro discípulo de Jesus? Outra crise de direção: Senhor, mostra-nos o Pai, isso é o que nos basta. Eu disse: não acredito, Filipe, até tu, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me têm desconhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Então nós já estamos no versículo 9, como eu havia falado. É um texto muito especial. Então você observa, havia uma crise de direção, e Jesus agora chega e diz assim para ele: tenho-vos dito estas coisas. Glória a Deus. O Senhor estava preocupado com o futuro deles, com a estabilidade espiritual deles após a sua partida, porque o Senhor havia lhe falado sobre a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Mas agora o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, compartilhou com o meu coração, eu quero compartilhar com a igreja. Nesse versículo 33, nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, 5 afirmações, são preciosíssimas. Eu me demoro mais na primeira. Tenho-vos dito estas coisas. A igreja diga comigo: tenho-vos dito estas coisas. Primeira afirmação. Quem está com a Bíblia aberta, o irmão Carlos sempre nos ajuda na mídia. João 16:33, a parte A. Vamos dividir esse texto para compreendermos melhor. Tenho-vos dito estas coisas. Observe que essa afirmação de Jesus no capítulo 16, ela é recorrente em todo o capítulo. Na verdade, em boa parte do Evangelho de João, principalmente do capítulo 13 até o final. Veja João capítulo 16, versículo 1, o que diz o texto. Como é que começa o texto? Mais uma vez a expressão: tenho-vos dito estas coisas. E aí o Senhor diz: para que vocês não se escandalizem. Quando você vai acompanhando o texto, pode ir acompanhando, o Tatos pode ir acompanhando. No versículo 2 ele diz assim: para que vocês não se escandalizem. Mas eu quero chamar a atenção uma coisa, que tenho-vos dito estas coisas. Saiba que quem tem dito estas coisas é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus. Faz toda a diferença quando o homem diz alguma coisa, quando o discípulo diz alguma coisa, quando alguém diz alguma coisa, quando a instituição diz alguma coisa, e quando o Senhor Jesus Cristo fala alguma coisa. E eu creio que nesta manhã Ele estará falando algo para os nossos corações. Quando você recebe essa palavra que vem do Senhor e não vem do homem, Ele disse: tenho-vos dito. Às vezes alguém se levanta e diz assim: falei. Tem até uma personagem política assim: mamãe falei. Isso não funciona. Sabe o que é que funciona? É quando você ouve aquela palavra: assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Jesus: tenho-vos dito estas coisas para que vocês não se escandalizem. Meus irmãos, sabe por que muitas pessoas estão escandalizadas? Porque não têm ouvido o que Jesus tem falado, o que Jesus está falando. Mas Ele advertiu: vocês não se escandalizem, eu já estou dizendo essas coisas a vocês. Aí Ele continua: vocês vão ser expulsos das sinagogas. Há alguém que talvez vão matar vocês, pensando que vai fazer um serviço para Deus.
E aí, veja agora o versículo 4. Ora, a mesma expressão. Veja a primeira afirmação. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis. Um dos grandes problemas e deficiências da igreja do nosso tempo é não lembrar do que o Cristo falou. Tenho-vos dito essas coisas para que vos lembreis. Sim, lembrai-vos. Veja como Jesus evoca isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos como foi nos dias de Noé. Lembrai-vos que Elias falou isso. E hoje nós estamos aqui diante do Senhor, neste santo altar, e recordando. Estas coisas vos tenho dito para que vocês se recordem. Mas algumas pessoas não estão levando isso em conta. Fazem alianças erradas, se comprometem com princípios torpes. Mas veja que eu não tenho nem como me demorar em toda essa escritura. Ele diz assim: para que quando chegar a hora vos recordem. Está chegando a hora. Eu prego hoje nesse tema: Pai, é chegada a hora, à noite. Não aqui lá no expedicionário, na última noite do Dialogar 2022. À noite o pastor Ozean estará pregando aqui também. Mas uma palavra assim, irmãos, sabe? Essa questão da hora, que fala a questão da crise, do destino, é algo tão profundo. Eu tenho estado envolvido com essa palavra. Mas veja o versículo 4: para que vos recordeis o que eu tenho dito. Mas quem recordeu, quem foi que disse? O Senhor. É isso que é relevante. Tem muita coisa que está sendo dita, tem muita coisa que foi dito, mas não tem a relevância daquilo que Cristo disse. Agora veja o versículo 7: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e se porém eu for, vô-lo enviarei. Glória a Deus. Veja o versículo de número 20: em verdade vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No nosso culto de ceia, eu preguei neste versículo 22. O mestre está dizendo assim para ele: eu estou dizendo a vocês, não fiquem tristes. Eu vou para o Pai, preparo o lugar, mas eu vou enviar o Consolador. E esse texto do capítulo 16, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai consolar a vocês. Você que creu, que já recebeu Jesus como Salvador. Hoje o irmão Cimendes e a irmã Camila aceitaram Jesus. Nesta hora em que vocês diante do altar reconheceram publicamente o Cristo, o Consolador, o Espírito Santo passou a habitar no coração de vocês. Isso vai fazer toda a diferença, porque é o momento que o Espírito Santo vem ao nosso coração. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Mas é nesse momento em que nós cremos no sacrifício redentor e unificador da cruz do Calvário, o Consolador vem. Glória a Deus. E aí o Senhor está dizendo isso. Mas veja o versículo 22: assim também vós agora tendes tristeza. Meus irmãos, tem tristeza espalhada por todo lado. Nós temos um cenário de tristeza que nos cerca. Guerras, rumores de guerra, insegurança, incerteza. E era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos: eu tenho dito a vocês, vocês se recordem, o Consolador vai vir. Vocês estão tristes, mas veja o que é que Jesus está dizendo. Ele apresenta 3 soluções no versículo de número 22. Primeira solução: vocês têm tristeza agora, mas outra vez eu vou ver vocês. Jesus está dizendo: vocês estão tristes agora, mas eu vou chegar e vocês vão voltar a se alegrar, e vosso coração se alegrará. E aí ele fala a segunda solução. A primeira é a ressurreição: vos verei outra vez. Eu falei que ia ser morto, crucificado, ia ressuscitar. Eu vou ver vocês de novo, se alegrem. Para onde eu vou agora? Vocês não podem ir. Eles estavam perplexos diante daquele quadro todo. Mas é interessante, irmãos, vocês agora têm de tristeza. Eu olho para vocês aqui, não consigo identificar quantos irmãos estão tristes, porque às vezes tem pessoas que conseguem disfarçar muito bem a sua tristeza. Mas a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia.
E quando o rosto não tem essa formosura da alegria, às vezes a tristeza transparece. Por outro lado, às vezes a tristeza do interior do coração, que eu não consigo vislumbrar, nem olhar, nem um semblante dos irmãos, o Deus que está aqui, Ele conhece. Ele diz assim: mas agora vós também tende tristeza. O Senhor, o nosso Deus, quem falamos hoje, que tem dito essas coisas, Ele conhece a tua tristeza, Ele conhece a tua amargura, Ele vê os teus traumas, Ele conhece a tua dor, a tua insegurança, teus temores, os teus medos, os teus receios, as suas fraquezas. Ele sabe o quanto você sofre, o quanto você padece, o que você está passando, e o quanto você tem lutado com esse sentimento de insuficiência, e de temor e de medo. E muitas vezes esse sentimento de que tudo acabou e não tem mais jeito. Conversei com um amado irmão da minha geração, hoje mora no sul do país. Ele disse: meu irmão, enveredei por caminhos estranhos do pecado, fui escravo do pecado a vida toda. Ano passado, quando me ligou, no meio de uma luta, disse: meu irmão, estou morto, vou morrer. Eu disse: vai não. E o Senhor, por sua misericórdia, me deu uma palavra que só o Senhor podia dar. E depois que eu dei a palavra, ele disse: o que é que você precisa? Isso, eu vou morrer, isso. Mandei. Aí Deus foi e usou 2 pessoas de forma milagrosa para o encontrar e visitar. Disse: não, hoje mesmo você vai ao culto conosco. Meus irmãos, e daí em diante, você não pode imaginar o que em 9 meses aconteceu na vida daquela pessoa. Deus trouxe de volta o ministério, Deus trouxe de volta o trabalho, Deus trouxe de volta o respeito, Deus trouxe de volta a honra, Deus trouxe de volta a dignidade, Deus trouxe de volta a coragem, a graça. Ele havia perdido praticamente tudo. Depois ele disse: meu irmão, quanto tempo escravizado, quanto tempo perdi, mas o tempo que me resta eu quero dedicar ao Senhor dos Senhores, a Jesus de Nazaré. Não vou remoer-me em arrependimentos, em tristezas, e nem tampouco em amargura, nem tampouco fazer como muitos fazem. Quem é o culpado? Isso, porque assim, não, queixe-se das suas próprias transgressões. Olha só para Jesus e saiba que Ele conhece a tua tristeza. Levante a sua mão assim, quem crê que a tristeza se transforma em alegria. Eu creio. Sabe quando ela se transforma em alegria? Quando você vê Jesus outra vez. Ontem ele me ligou e disse: meu irmão, como é que você está? Eu estou bem. E você? Disse: meu irmão, eu estou alegre demais. Se eu pudesse, colocaria o Espírito Santo numa caixinha e mandava Sedex para todo o país. Não tem coisa melhor do que você ter o Espírito Santo. E chora, perguntando por alguém que estava na mesma escravidão. O que é que vamos fazer? Oh meu Deus, demorei aqui. Estas coisas vos tenho dito. Veja versículo 25, por meio de figuras. E Jesus estava falando com eles. Aí agora começa a falar abertamente. Eu disse: um pouco e não me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Eles estavam loucos. Como é que isso vai acontecer? Jesus estava falando da ressurreição. Aí agora, meus irmãos, vamos à segunda afirmação. Porque aqui na primeira, Jesus fez essa afirmação gloriosa: tenho-vos dito estas coisas. Então são coisas preciosas, poderia demorar. Mas a segunda afirmação, ele diz assim: para que em mim tenhais. A igreja pode dizer comigo? Ainda é 11h25. Quem estiver com fome, diga amém. Pouquíssimos irmãos ainda com fome. Então, glória a Deus, dá para a gente caminhar mais um pouco. Diga assim comigo: para que em mim. Eu não ouvi a igreja, não sei se é um problema de audição. Para que em mim tenhais paz.
Note, irmão Henrique, meu amigo, que Jesus está dizendo: para que, hein? As pessoas estão procurando paz em muitos lugares. O esforço da OTAN, o esforço da ONU, o esforço das Nações Unidas, o esforço das nações, parem esta guerra. O sumo pontífice lá em Roma diz: parem esta guerra. A igreja está orando: para esta guerra. Mas a guerra continua, milhares de pessoas morrendo. É uma guerra cibernética, é uma guerra terrível, em que hoje não precisa de um piloto para pilotar um avião para destruir um tanque, só basta um drone. A mais de 1000 quilômetros de distância, ele levanta voo do canto tal, chega lá e solta uma bomba. Os carros não precisam mais de motoristas. De mais 10 anos não tem mais motorista dirigindo carro não, praticamente, meus irmãos. Só quem não pode pagar. É interessante que você olha assim, e a paz, e a paz? Cristo é a única possibilidade de paz verdadeira, para que em mim tenhais paz. O irmão chegou para mim, eu estava assim entusiasmado pregando, aí quando terminou a mensagem, esse pastor, gostei, o senhor está assim zen. Ele queria dizer assim: o senhor está assim, como dizia aquele humorista cearense, está no anais. Ou então assim: o senhor está de boa. Eu disse: não, isso não é meditação transcendental, nem é também yoga. Não, eu não estou em alfa, nem em beta, nem em gama, nem em nada. Mas quando você está em Jesus, você tem paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo. Há uma paz extraordinária no seu coração, abundante. Porque paz não é uma energia, paz não é uma coisa, paz não é produzida lá no Planalto Central, diante da contemplação mística dos astros, ou no pôr do sol, nas dunas de Jericoacoara. Não, meu irmão. Paz é uma pessoa. A igreja diz amém. O Senhor estava dizendo: em mim vocês têm paz. Ele queria dizer assim: vocês vão lidar com problemas terríveis, dificuldades terríveis. Eu quero dizer para a igreja que está aqui presente, e eu pergunto o que é óbvio: os irmãos têm ou não têm lidado com problemas e dificuldades muitas vezes terríveis? Sim ou não, meus irmãos? Eu pensei que era só eu. Mas veja João capítulo 14, versículo 27, o que é que Jesus está dizendo? Deixo-vos a minha paz. A minha paz. Levante a mão para receber aí mais. Deixa a mão levantada. Disse Jesus: a minha paz vos dou. Assim diz o Senhor: recebam a minha paz. Abraça essa paz aí, irmão. Só Jesus pode dar. Agora tem um detalhe: não vou lá dou como o mundo a dar. Aí ele diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se eu fosse perguntar aqui, chamar um dos meus irmãos aqui, escolher 3 ou 4, quem sabe aleatoriamente, para vir aqui e falar sobre algumas preocupações, algo que está turbando o seu coração, apreensões, expectativas, ou algumas desesperanças, eu tenho aqui uma fila grande, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Olhe assim para quem está ao seu lado, só para você dizer assim: não se atemorize. Diga só isso: não se atemorize. Não se atemorize. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Não se turba o teu coração, não se perturbe, nem se atemorize. Glória a Deus. Vamos já concluir. Terceira afirmação: no mundo tereis. Não sei se porque até para dizer aflição, os irmãos já parece que perdem a força. Não? Olha a terceira afirmação, é a parte C do versículo 33 de João 16. No mundo tereis aflições. Vamos dizer todos juntos com muita força e alegria: no mundo.
Se não fosse as aflições que este mundo fornece e produz. Por isso que quando Jesus chega no capítulo 17, ele diz assim: Pai, eles estão no mundo, eu também não sou do mundo. Pai, eu só te peço uma coisa: não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são daqui. Mas sabe o que é que o Senhor fez? Ele nos deu um suporte para enfrentar esse mundo e diz assim: no mundo vocês terão aflições. Tribulação e aflição faz parte do pacote de viagem de cada cristão nessa terra. Não pense que aceitar a Cristo como Salvador, está aqui na igreja, a sua vida agora será um mar de rosa, não tem mais problema. Pode ter muitos, mas você não estará mais só para enfrentá-los. Você vai ter paz, vai ter um suporte de graça, de consolação com o Espírito Santo de Deus. E eu quero mais fazer uma afirmação aqui, que talvez seja chocante. Ser cristão é a coisa mais radical que você possa imaginar. Tem gente que pensa que radicalizar é comprar um tênis de R$1.000, pegar um skate e ir ali para a orla, ou então uma prancha de surf e surfar ali na Praia do Futuro. Você quer ver o que é radical? Pega uma Bíblia e diz assim: eu agora sou crente, ó. Aí Jesus disse: tem uma coisa, quem quiser venha após mim, só quem quiser, quem não quiser. Aí o Senhor não engana ninguém, disse assim: vou logo avisando, vai ter aflição, a porta é estreita, o caminho é também. Eu quero lá um negócio desse? Queira, porque eu digo uma coisa: você não vai estar só. Quando Josué olhou assim a terra prometida, passou o Jordão, capítulo 3 do livro de Josué, ele olha e diz assim: não tem mais. O Senhor de Josué, diga aí o povo que pelo caminho que eles vão passar agora, nunca passaram antes, mas havia uma certeza. Qual era a certeza? Ele, o Todo-Poderoso, estariam com eles no caminho. Seja qual for o caminho, a sua trilha de dor, de luta, de tribulação, o teu Deus, o Deus de paz, estará contigo nessa jornada deste caminho. Meus irmãos, isso é muito glorioso, não? Então, eu queria poder aqui citar Tiago, mas eu me lembro do texto. Primeiro versículo que eu decorei na minha vida, eu era um adolescente. Foi Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu não sei se adolescente também tem as suas tribulações, mas foi o primeiro versículo que eu decorei. Bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Depois de ter sido provado. Mas irmãos, glória a Deus. Quarta afirmação: pastor, vai passar da hora. É todo culto de missão, o pregador passa da hora, porque tem as mensagens missionárias, mas é assim, irmãos. Quarta afirmação, diga comigo, olhando para quem está ao seu lado: tenha bom ânimo. Os irmãos estão dizendo aí, irmão? Agora, pense numa palavra difícil de dizer, viu, meu querido Moab? O irmão está abatido, na luta, desempregado, liso, cheio de problema, tribulação maior do mundo. Aí você diz: não, pai, você tem que reagir. Que é isso? Tem bom ânimo. Sim, eu quero ter, eu não estou conseguindo. Porque tem hora que você está mais quebrado, como diz o cearense, do que arroz de terceira. Você quer ter ânimo, você quer se levantar, mas não consegue, a não ser que aquela mão poderosa, irmão Ximenes, venha, se levante. Chega a hora que a gente tem que dar boas-vindas para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo me ajude, só a mão dele para nos levantar. O psicólogo é importante, o psiquiatra é importante, a medicação é importante, mas tem hora, meu irmão, só a voz do Todo-Poderoso dizendo assim: tenha bom ânimo. Um dia desse aqui no circo da oração, chegou uma mãe aflita com a filha. Tinha terminado o circo da oração. Ela disse: irmã, eu faço uma oração pela minha filha.
uma depressão profunda, não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue nada. É uma pessoa que tem um trabalho, uma pessoa, não vou nem dizer aqui alguns detalhes, eu não quero expor ninguém, Deus me guarde. Mas a pessoa estava tão abatida. Janilda fez aquela oração, o Espírito Santo do Senhor chega, o pastor Xavier, quando chega, às vezes naquelas orações específicas, dá aquela palavra que a gente que está orando, ninguém tem noção do que é que está acontecendo. Quinta-feira aqui no ciclo de oração, o pastor Xavier pregou uma mensagem, aqui em Salmos, e uma pessoa nos ligava de noite e disse assim: olha, aquela palavra é como se cada frase fosse uma palavra específica de Deus para a minha vida. E o pregador não sabia, só o Espírito Santo que sabia, e foi direcionando todas as coisas. E terminada aquela oração, ela voltou para casa. Passaram-se alguns meses, ela volta com outro semblante, irmã, só que a irmã Janilda, a obra que Deus fez, voltou ao trabalho, Deus restaurou família, casamento, coisa linda, meus irmãos. Quem crê que Deus ainda faz isso, dá de volta o ânimo. Jesus disse assim: vocês precisam de ânimo, porque vocês vão enfrentar aflições e tribulações. Jesus disse assim: eu estou vencendo, e vocês precisam estar preparados. Irmãos, muitas vezes a gente tem que refletir, meditar sobre isso, porque eu tenho dois motivos pelos quais Jesus estava dizendo: tenha um bom ânimo. Primeiro motivo, porque eles iam ser testemunhas oculares da crucificação do Senhor, da sua morte, do sofrimento, da ressurreição, da ascensão do Senhor. Como diz João 16, 22, agora vocês têm tristeza, mas vocês vão me ver outra vez, e o coração de vocês se alegrará, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. No outro texto diz: não vai ter fim. Mas é interessante, meus irmãos, que também o Senhor estava dizendo: tenha um bom ânimo, porque logo depois da ascensão vocês vão proclamar o meu nome, vai ter perseguição, vai ter tantas coisas difíceis, mas vocês vão ser vitoriosos. Quando Jesus está dizendo assim, tenha um bom ânimo, ele estava anunciando aquelas palavras aos discípulos, dizendo em outras palavras: olha, nesse mundo vocês não conseguem, em associação com Ele, em aliança com Ele, desfrutar da verdadeira felicidade. Porque o mundo, irmãos, ele se antepõe com obstáculos, com muros terríveis. As tentações são difíceis, pressões, as tentações também. Tem pessoas que são capazes de desperdiçar uma vida toda por não entender isso. Mas eu concluo a mensagem falando da quinta afirmação. Diga assim comigo: eu venci o mundo. Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. Tem muita gente que está vindo para a igreja simplesmente em busca de uma vida fácil. Sobe o monte, campanha de 21 dias, passa debaixo do manto, sai debaixo do manto, capaz de investir uma grana violenta, porque quer uma solução, quer o marido de volta, quer a esposa de volta, quer um carro novo, a casa, quer resolver o problema do dia para a noite. Não é que a bênção de Deus não venha ao nosso encontro, ela vem. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Lembro uma coisa, que quanto maior o grau de dificuldade, de luta que você está agora enfrentando, talvez seja em função do grau de comprometimento que você tem com o Senhor. Em outras palavras, quanto maior o grau de comprometimento que eu tenho com o Evangelho, maior as lutas que eu provavelmente vou ter que enfrentar. Sim ou não, meu irmão? É por isso que tem gente que diz: não me deixe aqui, eu não quero nem que ninguém nem me conheça. Eu conheço gente de igreja que você praticamente não sabe do nome. Ele chega quando o culto começa e sai antes de acabar. Ele tem medo de qualquer coisa. Deus me livre, eu vou sofrer. Se eu assumir qualquer compromisso, vão me matar, o capeta vai me pegar. Meu irmão, para com esse negócio. A vida cristã não é fácil mesmo. Diga assim comigo: não é fácil. Mas uma vida cristã destituída do real compromisso com o Senhor Jesus, a sua vontade, os seus ensinos, não tem graça. Sabe o que é que tem graça?
é ver a tribulação, a luta maior do mundo, a fornalha acesa 7 vezes, e o Senhor disse: pode entrar, e o quarto homem vai estar lá. Irmãos, isso faz uma diferença muito grande. Uma vez a pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu admiro a sua resiliência. Irmão, não admiro isso não, irmão. Isso é a graça que Deus supre. Isso não vem da gente não. Pense numa pessoa para aguentar a prova. A casa está caindo, a luta está grande, problema maior do mundo, desempregado, liseiro, aluguel, quebrou os cartões, porque tem irmão que quebra o cartão e não paga, não adianta nada. Sabe, irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa. Aí você pergunta com essa pessoa e diz assim: está tudo bem? Está tudo bem. É igual a pergunta do profeta para aquela mulher: vai tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem com teu marido? Tudo bem. E o teu filho? Tudo bem. E o menino morto em casa? Levante a sua mão e diga assim: eu posso dizer todas as coisas, eu posso naquele que me fortalece. Vamos convidar os músicos aqui para chegar até aqui. Agenor, Eliseu, meus irmãos. Eliseu, nós vamos cantar um hino que fala sobre os vencedores, tá bom? Vencerá, vencerá, o hino que Deus te mandar. A igreja fica em pé. Deixa eu dizer uma coisa para terminar essa mensagem. Eu poderia ter sacrificado essa mensagem, mas eu creio que Deus está falando com a igreja nesta hora. Em Apocalipse, capítulo de número 2. Olhem aqui, meus irmãos, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você vai encontrar a mensagem de Jesus às igrejas da Ásia. E neste capítulo, capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 26, capítulo 3, versículo 5, versículo 12, 21. Se o meu HD ainda fosse mais jovem, eu recitaria todos esses versículos de cor. Mas eu vou tentar dizer o que é que está acontecendo aqui. Nesses versículos que eu citei, capítulo 2 e 3, tem uma palavra de Jesus aquelas igrejas. E todas as cartas terminam assim: ao que vencer. A igreja diga comigo: ao que vencer. Há uma palavra para os vencedores, pastor, e para os derrotados não tem uma palavra. Todas as promessas que estão ali é para os vencedores. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, comerá do maná escondido. Ao que vencer, terá o seu nome escrito numa pedrinha branca. Ao que vencer, darei poder sobre as nações. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, darei vestes brancas. Ao que vencer, farei assentar no trono do meu Pai. Já foram 7, então o HD rodou. Mas eu disse só a última frase de cada um desses versículos. Só tem bênção para os vencedores. Você que está com a crista caída, olhando para baixo, pensando que vai morrer, levanta os teus olhos, olha para frente, olha para cima. Aí vai começar o capítulo 17 assim: e o Senhor Jesus, levantando os olhos ao céu, levante os olhos,